A minha relação com lápis de cor começa na infância, desde muito pequena. Eu sempre gostei de desenhar, sempre desenhei todos os dias. Eu queria sempre presente. O meu presente preferido era ganhar caixa de lápis de cor, pedia isso nas cartinhas do Papai Noel. Quando chegava a lista de material escolar, era uma festa, assim. Eu adorava essa coisa de papelaria, né, de cadernos e, enfim, sempre gostei muito desse universo, acho que muito mais do que das bonecas. E tenho boas recordações, assim, lembro de sentar no chão com meu pai para apontar lápis. Ele apontava com um estilete e era uma coisa perigosa, né, na mão de uma criança, assim. Então eu ficava ali olhando, vidrada, ele fazia aquelas pontas afiadas nos lápis. O vermelho nasceu numa oficina. Eu fui fazer um curso em São Paulo com a Rebeca Luciani, que é uma ilustradora argentina, mas que mora já há muitos anos em Barcelona. Ela veio ao Brasil para dar uma oficina sobre cores e sobre personagens. Eu fiquei uma semana tendo aula com ela, foi uma coisa muito importante nesse começo da minha formação, assim, né, como ilustradora. A Rebeca foi uma das minhas surpresas, assim, surpresas boas, assim. E o vermelho nasceu na oficina de cor. Ela já entregava para os alunos esse objeto, né, a sanfona pronta, e dentro desse objeto já pré-determinado por ela, nós tínhamos que construir uma narrativa, apenas com imagens, e e a técnica que ela propunha, né, na oficina era o uso da tinta acrílica, que para mim era uma surpresa, assim, eu nunca tinha feito muita coisa com tinta. Então, o vermelho nasceu na tinta acrílica. Ele foi inteiro pintado com uma outra técnica. E quando eu voltei para o ateliê, para casa, né, com esse objeto pronto, eu gostava muito do resultado da história mesmo, né, da narrativa. O objeto era uma coisa fascinante para mim, sempre gostei dessas sanfonas, né, desse formato diferente do livro, mas tinha um incômodo com a tinta. Eu não conseguia me ver naquela ilustração, naquele livro. E aí eu tomei a decisão super corajosa de refazer tudo e refiz o vermelho no lápis de cor. Depois de um tempo, e aí algumas mudanças, né? Eu entrei com grafite também para ressaltar uma das cores principais do livro. E aí, e assim, a história continuou sendo a mesma, né? A história do caminhão que chega na cidade, mas o simples fato de mudar da tinta para o lápis criou-se um novo livro, completamente diferente, né? E que eu conseguia me ver. No primeiro, esse que eu fiz na oficina, tinha um certo desconforto mesmo em relação à técnica. Depois que eu refiz no lápis, eu consegui dizer que o vermelho era meu mesmo, feito por mim. Eu gosto de estar sozinha. Eu preciso de uma certa tranquilidade, assim, de silêncio para conseguir trabalhar, criar mesmo. Apesar de aproveitar bastante essas trocas, né? Como eu disse, o vermelho nasceu numa oficina. Nós estávamos em 20 alunos nessa oficina. E as coisas aconteceram como tinham que acontecer lá, né? A narrativa começou lá, o livro nasceu lá. Mas foi quando eu voltei para o ateliê, para a minha caverna, que eu gosto de chamar ateliê de caverna, que eu consegui pensar melhor nele, né? Consegui pensar o que estava bom, o que não estava bom. Foi aqui quietinha me ouvindo que eu tomei a decisão de refazer o livro inteiro. Então, eu gosto desse espaço, assim, solitário para criar. O meu processo começa meio por aí. Depois eu quero mostrar para todo mundo, quero trocar ideia, quero ouvir a opinião. Eu gosto dessa conversa, né? Mas o processo mesmo, a criação é muito solitário.
foi um ato de coragem, porque não tinha uma editora, é um livro num formato completamente diferente, né? Tem um custo de produção e não é um livro-imagem, então eu conversava com as pessoas assim, nossa, será, né? Quem vai comprar esse livro? Mas eu não estava muito preocupada com isso na época, assim, eu queria fazer esse livro, eu queria experimentar. Eu sabia que tinha alguma coisa especial nele, não tinha ideia do que era, assim, tinha um amor pelo projeto. E aí eu resolvi bancar a produção. Muita gente falou, ah, você tá maluca, como assim, né? É um livro que não vende. Mas eu não, acho que eu não estava muito preocupada com a venda, não. E foi isso, foi assim que foi colocar o vermelho no mundo, assim, sabe? Vambora, vamos fazer e ver o que acontece. E o resultado foi muito legal, muito legal. Comecei a apresentar esse livro primeiro em feiras, depois em pequenas livrarias, né? E tinha uma coisa interessante que era a reação do adulto em relação ao livro, sabe? Foi bem bacana. Eu fiquei muito surpresa com o retorno que o livro me trouxe. E depois de perceber, né, o vermelho no mundo, perceber a reação das crianças e dos adultos, né, em relação ao livro, ver que era um livro, sim, possível, né? Ele vê que ele conseguia carregar no caminhãozinho aí uma certa poesia, né? Me deu coragem de fazer o amarelo, me deu vontade de continuar com o projeto. E foi assim que surgiu o segundo livro, né? O amarelo, que tem uma outra narrativa, mantendo o mesmo formato, o mesmo objeto. E sim, será uma trilogia. Logo, logo vem o azul. Esse projeto ele tem alguns desafios, sim. É um livro lento, né? Pintar essa área tão grande assim de ilustração feita no lápis de cor leva bastante tempo. É cansativo assim fisicamente, né? Apesar de ser muito prazeroso, o lápis de cor ele tem um tempo diferente, né? Uma técnica completamente diferente. E existe também o desafio da gráfica, né? Por ser um livro sanfonado, ele tem uma emenda na capa. Então, a produção disso tudo, né? Tem o tratamento de imagem do lápis de cor que precisa ser muito bem feito. Aí esse arquivo vai para designer, para Santa Débora Barbieri, que me ajuda muito, muito, muito nesse projeto, desde o vermelho. E aí a gente vai para gráfica, aí tem testes e testes, e a coisa não rola, não dobra direito. Então, é um objeto que dá um trabalhão, assim, sabe? Para colocar no mundo não é uma coisa tão simples assim. Por isso que o azul não nasceu ainda. Eu sempre produzo um e preciso descansar um pouco disso tudo, né? A Débora outro dia falou, cadê o azul? Eu falei, não, deixa eu descansar. O azul só o ano que vem. Porque, por conta disso tudo mesmo, né? Dessa parte prática, né? A gente sai da poesia e coloca o pé no chão e fala, e agora, vamos fazer, né? Então, esses são os desafios. Só esses, mais nenhum.